Capítulo 7, vou contar sobre o contraturno Nosso Mundo. O contraturno começa logo após a primeira colônia de férias do verão 2014 e 2015. E ele acontece no formato de oficinas. A ideia do contraturno era o quê? As crianças vinham passar no período que não estavam na escola e tinham oficinas, tinham muito espaço do brincar. Essas oficinas eram das diversas linguagens, diversas áreas de conhecimento humano. A minha ideia era justamente que a criança fosse criança, mas ao mesmo tempo, a partir ali daquele brincar, a partir dessas propostas lúdicas, por meio das oficinas, as crianças também aprendessem. Elas não eram obrigadas a participar, mas elas sempre participavam, justamente porque não eram obrigadas. Para elas tudo era livre, tudo era uma escolha, e elas gostavam de... Como eu conto no capítulo 3, eu tive a experiência de ser educadora de filosofia na Casa do Zezinho, que é uma ONG de contraturno em São Paulo. E essa ideia do contraturno me encantou. A liberdade de poder receber diversas pessoas, fazer diversos projetos, a liberdade de tempo e espaço da criança para ela ser criança. Então, eu tinha decidido que eu não queria ser escola, batia meu pé. E só seríamos contraturno, iríamos seguir fazendo a colônia de férias e as noites dos pijamas e os eventos que eu achava bacana para a criança ter memória, para a criança viver. Só que, gente, há 10 anos atrás, ninguém conhecia esta palavra, contraturno escolar. Eu venho de São Paulo com essa ideia, mas em Florianópolis essa ideia ainda não havia nem rastro de funcionar. Então, o contraturno, ele começa todo estruturado com as oficinas, naquela casa maravilhosa do Nosso Mundo, com essa minha ideia, né? Esse ideal de educação já tão bem formado dentro de mim, do que eu queria que as crianças vivessem, mas as pessoas não sabiam que o Nosso Mundo existia. E, gente, nas buscas no Google da vida, ninguém colocava a palavra contraturno. Então, assim, foi uma porrada, certo? A gente conseguir crescer a partir do contraturno. Foi diversas campanhas de marketing, né? Na época ainda funcionava outdoor, busdoor, panfleto, o site muito bem estruturado, Facebook, Instagram e tudo mais. Tudo para explicar para as pessoas o que era um contraturno e qual que era essa filosofia de educação do contraturno Nosso Mundo. Para vocês terem ideia como era diferente há 10 anos atrás, muitas escolas nem ofereciam o período integral. Não era nenhuma demanda tão forte assim para todas as escolas terem adotado, como hoje praticamente a maioria tem. Acho que 1 ano, 2 anos depois eu comecei a ver esse movimento e comecei a ver algumas escolas usando essa ideia, esse conceito de contraturno escolar. Então eu vi escolas lançando espaços de contraturno. E a gente seguiu fazendo o nosso. Tem 3 crianças que me marcaram muito nesse começo. E elas acompanharam o Nosso Mundo por muito tempo. Porque elas foram as 3 primeiras crianças do contraturno. O Gael, a Ive e o Pedro. A Ive eu vi, acho que há 1 ano, 2 anos atrás. O Gael e o Pedro nunca mais os vi. Alguém viu o Gael esses tempos atrás na rua, diz que ele tá imenso. Se por acaso alguma mãe desses 3 acompanha o Nosso Mundo ainda, manda notícias deles, por favor. Então, o contraturno ele seguiu e foi vindo crianças ao longo do tempo. O contraturno ele era baseado na filosofia para criança. E, novamente, uma evolução do projeto que eu apresentei na Casa do Zezinho. Esse projeto que vem sendo desenvolvido há anos. Então, cada mês as crianças tinham um tema. Esse tema ele era construído a partir de todas as oficinas e linkados com eixos da filosofia, com conceitos da filosofia, áreas da filosofia. E assim a gente foi fazendo. Até ter a ideia do primeiro projeto coletivo de fechamento do ano, que ainda até hoje existe na Escola Nosso Mundo. Se eu não me engano, foi o do Banquete do Platão. E assim foi se formando o contraturno, com essa filosofia de educação muito bem estabelecida e muito bem vivida pelas crianças. Essa infância pé no chão, desde o primeiro dia.
E é isto. Esse é o capítulo 7 dos 10 anos do nosso mundo. Até a próxima.